101. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. O nosso show é FX Baggio Signal 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente o nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio _Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências, principalmente política, que é o nosso tema favorito de hoje aqui. A gente vai trazer o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Lages, o Batalha. Batalha, dá um oi só para testar o microfone aí, por favor. Boa noite a todos os ouvintes aí da 101. Mas agora foi. Então tá, valeu. Deu certo aqui. Desculpem nossos caros ouvintes aqui, voltamos. Então, FX Baggio, programa, ou episódio 131. E o FX Baggio é pioneiro, então, em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro, rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje com participação da equipe BR, mas também com, então, o presidente da Câmara de Vereadores de Lages, o Maurício Batalha. Então agora, Batalha, se você puder se apresentar rapidamente aí, pode se apresentar, por gentileza. Fabiano, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez aqui, agradecer seu pai, seu Paulo, sempre parceiro da gente, a Rádio 101, toda a família Baggio, aos ouvintes, né, do programa. Eu hoje, atualmente, 53 anos, sou formado em Direito, tenho uma especialização em Direito Processual Civil, formei na nossa Uniplac, né, na nossa Universidade Planalto Catarinense. Primeira turma como universidade, em 1996, foi a minha, de Direito. Trabalhei muitos anos na família, com um ramo comercial, empresarial, e depois de formado entrei junto com os colegas do escritório de advocacia, que acabei entrando para a área política, sempre dando consultoria. Em 2003 fui para a Secretaria Estadual de Saúde, assumindo uma gerência. 4 meses depois, já estava numa diretoria administrativa financeira, onde aprendi muito, tanto do direito quanto da gestão pública, né? Ali foi um PhD, que eu digo, da minha vida, Fabiano. E ali tinha, na minha diretoria, gerência de licitação, de compras, de abastecimento, de obras, finanças, contabilidade, orçamento, Você está falando essa do hospital? Não, 2003 ainda. Lá Nossa, em 2003. Com 30 anos eu assumi essa diretoria. Qual era o nome dessa diretoria? Diretoria Administrativa Financeira. Ah, tá. Então Okay. eram em torno de 16 gerências que a gente... Pra você ter uma ideia, em 2004 a gente teve um dos nossos legados, foi junto com a atual prefeita Carmen, que era adjunta, e o Coruja, que era o secretário, a montagem do SAMU a nível estadual. Então foi um grande aprendizado, montar uma estrutura que até hoje atende as pessoas nas suas casas, né? Foi 2004 e a gente estava lá na diretoria. Depois eu saí da diretoria. O governador Luiz Henrique se reelegeu, pedi minha exoneração e depois fui chamado para assumir uma assessoria jurídica junto ao gabinete, onde a gente cuidou das ações judiciais, que eram demandas de medicamentos, cirurgias, estavam aflorando no Brasil, 2007. Eu fiquei 2 anos e meio montando uma estrutura para atender a demanda judicial, atender o paciente, né? Eram advogados, médicos, enfermeiros,
bioquímicos, farmacêuticos, técnicos administrativos. Então, também um grande aprendizado nessa área do direito aliado à medicação, ao SUS, né? Fui para o gabinete do deputado Coruja em 2009, fiquei em 2010, 2011 a deputada Carmen, na época atual prefeita, assumiu o parlamento lá, eu fiquei 11 e 12 com ela lá. 2012 me solicitaram ser candidato, foi a primeira vez candidato a vereador. 2012, fiz quase 800 votos, fiquei numa segunda suplência. E foi uma situação muito idêntica. Meu pai, nos anos 60, 70, foi candidato, também havia ficado numa segunda suplência. Certo. E fui para a diretoria, daí mais ou menos um espelho da diretoria estadual, mas na municipal, né? O prefeito Eliseu Martins se elegeu, na época o Tony Duarte era o vice, que era do nosso grupo político. Fiquei ali por 1 ano e meio. E depois, em dezembro de 2014, vir assumir a Procuradoria-Geral do município. Teve uma situação aí que eu acabei assumindo, ficando até março de 2016, Procurador-Geral do município. Fui candidato novamente, na época eu fiz 1.520 votos, me elegi, quarto, quinto, sexto mais votado, 2016. Ah, você foi eleito vereador em 2016. 16. Ok. Daí, final do ano, pós-eleição, assumi a chefia de gabinete da prefeitura, fazendo a transição do então prefeito Liseu Tony, né, que o Tony assumiu a prefeitura, para o Seron, primeiro mandato do Seron, assumi a Câmara, já assumi a secretaria da mesa, né, no primeiro e segundo ano. Terceiro ano, assumi a presidência da CCJ e o quarto ano. Fui para uma reeleição, acabei não me reelegendo, e teve o convite para assumir o Hospital Teresa Ramos, né, eu acabei assumindo em fevereiro de 2021, onde recebemos a missão do governador na época, Moisés, e do secretário Chiodelli, que é, né, lagiano. Sim. O deputado Lucas, atual deputado, era assessor de governo, para a gente abrir o hospital. A ala estava concluída ali, né? Praticamente toda ela ainda fechada. Então a gente assumiu, abriu praticamente ali o subsolo, o primeiro o térreo, o primeiro, o segundo andar, terceiro andar. O quarto e o quinto andar eu acabei ficando 22 meses, não houve tempo hábil. Inclusive pelas dificuldades, até hoje ainda o centro cirúrgico, que é o quinto andar, não está em operação. O quarto Você ficou andar, até quando? Até dezembro de 2022. Ok. Dezembro de 2022 eu acabei, por uma questão da mudança do governador, a gente foi exonerado. E o deputado Lucas assumiu a Assembleia em março, né? A gente conversou em janeiro, fevereiro, estava com uma outra ideia, voltar para a iniciativa privada, para advocacia pura, né, Fabiano? Escritório montado. Sim. Mas me convenceu de ir para o gabinete, junto com o Chiodelli também, que é o seu chefe de gabinete. A gente fez um trabalho inicialmente junto, criou-se a bancada da Serra e eu tive o prazer de ser convidado a ser o primeiro coordenador, né? O deputado Lucas foi o gestor da primeira bancada, primeiro gestor da bancada da Serra, o primeiro presidente, se assim pode se chamar para a população entender, e eu fui o coordenador da bancada da Serra praticamente 1 ano, 8 meses ali. A gente conseguiu, nesse período todo, ajudar muitas pessoas, né, desde 2003, como também trazer alguns recursos de emendas, algumas coisas para a região e para a nossa cidade, para a nossa Princesa da Serra. Saí, ano passado, o deputado e o Chiodelli me pediram para sair novamente candidato. Eu já tinha participado de 3 eleições, uma elegida e 2 não. Eu relutei um pouco, mas acabamos ajustando e até por grupo, auxiliar o grupo, acabei aceitando a missão e acabamos nos elegendo. E num trabalho aí de construção, de conversa com o grupo, acabamos tendo o nosso nome levado do grupo de situação para ser candidato à presidência. E a gente colocou desde o início que poderia colocar o nome desde que fossem os 2 primeiros anos, né? Não abrir aquela sequência de 1 ano para cada um. O grupo entendeu, acabou apoiando e até agradecer aos vereadores que nós tivemos os 16 votos, né? Por unanimidade a presidência. Opa, isso é bom demais, né? Então a oposição também votou e a gente está trabalhando desde o dia 1º de janeiro, algumas premissas, alguns encaminhamentos ali. E dia 3 agora de fevereiro, a próxima segunda-feira, iniciam as sessões, né? Então, a prefeita deve estar presente na Câmara. Semana que vem. Semana que vem, às 18 horas. Ela deve fazer a abertura do ano legislativo, ela dá o seu discurso,
como é de praxe, né? E tradição. E depois os trabalhos da Câmara provavelmente se iniciam com algumas questões já de debate e discussão. E dia 4, na terça-feira, as matérias começam, né, a entrar na casa, tem os trâmites constitucionais, passar no jurídico, nas comissões, para vir o debate e as suas aprovações ou não, né? As matérias legais do município de Lages. Vocês, das 18 horas até que horas? Não tem horário para encerrar. Né? Tendo matéria, o que tiver na 20. As sessões ordinárias que se chamam são segunda e terça das 18 horas em diante, né? Iniciam geralmente no horário. Existem outras sessões, né? Para debater questões pontuais, audiências públicas, sessões solenes de homenagem, títulos de cidadão para aquele cidadão que não nasceu em Lages, mas tem alguma relevância para a cidade. Tem várias outras atividades que o vereador exerce. Muitas vezes se tem a visão de que a gente trabalha só segunda e terça na sessão ordinária, 2 horas por dia, e não é verdadeiro. Mesmo na segunda e terça, que tem das 18, sem horário para encerrar, pela manhã e à tarde a gente está trabalhando, né? Nas comissões, atendendo cidadão, conversando entre nós vereadores, atendendo... a demanda é muito abrangente, né? Então, para a gente continuar aqui, eu vou pedir um intervalo aqui para a gente tocar aquele som. Lembra que eu perguntei para ti, você falou que gostava de um pessoal aí do Police. Então a gente vai tocar o The Police para você aqui, pode ser? Excelente, boa então, música. Vamos lá dar um break. O pessoal tá sem escutar um som aí faz mais de 1 hora. E agora nós vamos tocar o The Police, então, vamos lá. E agora voltamos para a nossa entrevista aqui. Nós só vamos falar algumas coisas para vocês aqui, logo em seguida a gente volta com o Batalha, então. Aqui para vocês terem vocês lembrarem, então, né? O nosso programa é o FX Baggio Signal 101. Tá? A gente às vezes fala Signal 101, mas Signal de sinal, né? Com G, Signal 101. E o nosso canal do YouTube é o FX Baggio Enercore com K. Por favor, se inscreva no meu YouTube, o podcast é esse, o FX Baggio Enercore. Ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Agora, então, a gente tem a participação da nossa convidada especial, a Lindsay, lá de Chicago, que vai estar falando um pouco aí dos 100 dias do Trump. Todo mundo quer saber os 100 dias de alguém, né? Depois o Batalha fala aqui dos 100 dias dele. A gente espera que a nossa próxima convidada também fale sobre os 100 dias dela. Mas vamos escutar então agora algo sobre o Trump. Vamos lá. Hello, listeners of FX Baggio. This is Lindsay Herrera in Chicago with this week's U.S. government news and updates. The first 100 days of the Trump administration are in full swing with swift and decisive changes. President Trump is keeping promises in what feels a little bit of a culture shock following the Biden administration, but many Americans see these policies as a return to American values. In the push to make America safe again, ICE has reported 3,500 arrests in just 1 week, targeting the worst first migrants with criminal records. Chicago neighborhoods are quieter than usual, with many staying indoors out of fear. A potential solution being discussed is the reopening of Guantanamo Bay, Cuba, to process deportations, with 30,000 beds currently available and expansion on the table. Elon Musk stepping in to help his competitor Boeing speed up production of the next Air Force One. Originally set for 2024, the jet's delivery has been pushed to 2027. The price tag for 2 planes will be $3.9 billion, with Boeing racking up over $2 billion in losses. Boeing is working with Musk and the Doge to streamline the process. Thank you for listening and stay tuned to FX Baggio, Signal 101. Lance, thank you so much for your report today. Vamos comentar um pouco o que ela acabou de falar. Primeiro, o Trump nos seus 100 dias aí está surpreendendo, e uma das promessas políticas dele, vocês levam a lembrar, que foi a parte de imigração. Segundo ela,
já prenderam nesses dias, 3.400 pessoas, ou seja, os piores primeiro, né? É o que ela fala. Então, para onde eles vão levar essas pessoas? Vocês podem estar notando que Colômbia está brigando que não está aceitando os extraditados deles. Outros países da América Central também não estão querendo aceitar. Alguns países até da Europa, tem bastante europeu que tá. A gente pensa que europeu chega lá nos Estados Unidos e é legalizado. Não, tem muito europeu que não é legalizado, inclusive de país rico, como a França, como a Alemanha, etc. Mas enfim, eles estão organizando isso aí. E a coisa interessante que eu não sabia, que ela falou aí, é que tem uma parte de Cuba. Eu conheço Cuba, fui para lá em 3 vezes em Cuba, mas não fui na parte americana de Cuba. Cuba tem Guantánamo Bay, né, que é onde teve aquela parte da Guerra Fria. Então, Guantánamo Bay tem 30 mil camas. Essa parte eu não sabia. Então, eles querem levar os extraditados dos Estados Unidos para Guantánamo Bay, para essas 30 mil, vamos dizer assim, camas que tem lá, e eles podem, inclusive, aumentar a quantidade de camas se houver necessidade de colocar mais extraditados. É algo que a mídia não falava antes, essa possibilidade de colocar extraditado em Cuba. Assim, você pode pensar o seguinte, que Cuba, o Trump acaba colocando extraditado lá e tem mais presença, então, naquele território lá, que sempre foi motivo de guerra, né, da Guerra Fria e de possibilidade de Rússia entrar lá, etc. Então, ele já tem um lugar para colocar como periódico sem gastar tanto dinheiro, com aviões levando para países distantes. Deixa o pessoal em Cuba, a solução que ele encontrou até agora, né? Não deixa de ser curiosa. Outra coisa é justamente a parte do Elon Musk, esse DOGE, como ele chama, Departamento de Eficiência Governamental. Quem acompanha criptomoedas pode lembrar que DOGE é o nome de uma criptomoeda também, lançada pela equipe, inclusive, do Elon Musk, uma das criptomoedas que mais valorizou aí nos últimos anos. Então, ele, como sendo candidato, coincidência ou não, do departamento DOGE, que não é a criptomoeda, esse departamento DOGE já existe nos Estados Unidos há bastante tempo, era de tecnologia para eficiência governamental, e acabou entrando Elon Musk lá para ver e cortar custos onde ele achar. O Trump colocar uma missão para ele, uma missão especial, que é visitar lá a Boeing, que a Boeing tem divisão comercial, divisão militar, né, divisão espacial, que concorre com a empresa do Trump, com a SpaceX. Mas ele foi lá e vai perguntar justamente de 2 aeronaves que Air Force One, que chama, que levam o presidente, que transportam as pessoas, os diplomatas, etc., para ver por que a Boeing está fazendo aqueles aviões há mais de 8 anos, por que não fez ainda, né? Então, o limite estourou, primeiro era 1 bilhão, já está em 3,9 bilhões de dólares os aviões, eles não estão nem com previsão para entregar, era para 2027, ainda não estão conseguindo, a Boeing está com bastante problema, e talvez o Elon Musk seja a pessoa certa para ir lá e dar uma olhada e fazer a empresa eficiente novamente, já que é uma empresa que tem um histórico muito longo aí de fazer aeronaves, que não é uma tecnologia qualquer, né? Mas eles estão passando com uma crise muito forte, tomara que eles possam ir para frente aí. Então a gente volta agora com um intervalo comercial, mas eu queria falar para vocês... vamos para o intervalo comercial e na sequência a gente volta aqui com o nosso convidado, então, o Maurício Batalha, presidente da Câmara de Vereadores de Lages, ok? Vamos lá. Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então. Agradecemos vocês, nossos ouvintes,
do FX Bajio Signal 101 aqui na 101 FM. Retornamos aqui do intervalo comercial, né? Então esse é o Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Vou repetir, sem sofrência. A gente não gosta de sofrência aqui não. Notícias do mercado internacional. O que é legal de saber do mercado internacional, pessoal? Justamente aí questão das notícias financeiras, né, que acabaram hoje. Bolsa positiva, né, a maioria dos índices fechando positivo. Boas notícias. Ontem o que aconteceu, o principal evento dessa semana, tirando o Trump, o Doge, etc., foi que o Banco Central americano manteve a taxa de juros deles lá inalterada, né? Tá em 4,25, tá certo? E o que aconteceu com a nossa taxa aqui no Brasil? Né? Alguém viu aí o que aconteceu com a nossa taxa? Subiu. Quanto? Foi para 13,5, né? 13,25. Foi um aumento de 1 ponto percentual. Por que essa diferença, precisa essa diferença aí, lá nos Estados Unidos 4,25, aqui 13,25? Qual é a necessidade no momento, Batalha? Qual é a tua opinião, aproveitando que você está aí? A carga de juros está muito alta, né? A gente vai acompanhando aí a informação que a gente tem para cada 1 ponto percentual de juro, para dívida é 90 bilhões, né, que é pago, acho que é isso daí, 90 bilhões por cada 1% por ano, né? Então, é muito dinheiro. Tu pega 90 bilhões aí para distribuir num país continental, a cada 1%, multiplica por 13, tu vai ter mais de 1 trilhão de arrecadação só para pagamento do juro da dívida pública, né, Fabiano? Então, tu não está pagando a dívida, está pagando só o juro dela. Então, acho que eu não sou economista, a gente entende um pouquinho dessa questão de orçamento público, mas o país, a gente vê a população muito endividada e a inflação não conseguido ser contida com o aumento, principalmente dos alimentos, né? Os alimentos lá na minha casa, até quero mandar um beijo para minha esposa, para Lisiane, para meus filhos, para Isabela e para o Arthur, que estão ouvindo. Aproveitar, minha mãe está em Florianópolis, que ele não esteja ouvindo, mas foi aniversário dela, então para Dona Maria meus parabéns ontem, parabéns. Né? E eu que faço as compras em casa, do dia a dia, o rancho, né? Eu gosto de ir no supermercado. E eu estava comentando com alguns amigos meus que todo final de semana eu compro frutas e verduras, né? Os legumes para a semana. Há 3, 4 anos atrás eu gastava 70, 80 reais e hoje eu vou no supermercado para comprar a mesma coisa, às vezes menos, dá 180, 200 reais. Então tem um desequilíbrio aí, um país que é produtor de alimentos, o preço muito alto, e quem sente é a população, né? O alimento é o primeiro gasto que se tem aí, claro, o aluguel, a luz, a água, mas o alimento também é muito importante. Então, não sei o que o governo está pensando para os próximos meses e anos, mas alguma coisa tem que ser, alguma medida adotada, né? Sim, é justamente essa questão o que eu vejo, tem muita oportunidade de eficientização nos gastos do governo, né? Isso é fato. A gente tem um orçamento muito pesado, né? A parte social é necessária, mas é muito pesada. Vê exemplo do próprio Trump lá nos Estados Unidos, chama o Food Stamps, né? Eles dão como se fosse o vale alimentação deles, é o nosso Bolsa Família aqui. Bolsa Família é importante para a nossa região mais ainda, né? Eu tenho esses números aí, eu discuto direto, parte de quanto cada cidade tem, quanto o governo federal ajudou cada cidade. Eu fiz o levantamento no ano novo para ver as principais cidades do estado e até uma ideia que a gente pode trocar isso aí. Eu gostaria de conversar inclusive com a prefeita a respeito. O peso, então, aqui do Bolsa Família, o impacto na nossa região é muito grande, claro, né? Aqui, principalmente a nossa região, que precisa bastante desse auxílio. Mas, falando-se em BPC, em outros auxílios, tem que ver se o cadastro está correto, toda aquela coisa lá tem que ser bem feitinha, e também quem que está precisando, porque às vezes você, como estava conversando com o Fabiano, o presidente da Fiesc, esses dias aqui da regional, você acaba deixando a pessoa viciada no incentivo social
e ela não quer mais voltar para o mercado de trabalho. Sim. E aí a gente cria essa inflação do trabalho, não tem gente que quer trabalhar e a pessoa também não tem como, o pessoal do comércio, etc., não tem como achar gente. E aí a inflação vem disso aí também, né? Isso. De todas as fontes. Então é preciso um esforço grande, mas agora eu te digo o seguinte, custa mais caro para o governo vender dólar. Você pode ter percebido, quando o dólar foi a 6,30 no final do ano ali, que o dólar gera muita inflação, o problema é que essa taxa, esse spread, né, essa taxa, diferença entre o juro internacional e o nosso juro aqui, esses geralmente fica entre 8% e 9%, né, do juro real, geralmente é nessa diferença aí, é para manter o dólar mais baixo para não causar mais inflação ainda, né? E a outra parte é o seguinte, é a vinda de investimento de fora, né? Então os caras compram o real, baixa o dólar, então deu uma baixada essa semana que veio, entrou investimento positivo em janeiro. Se o Brasil conseguir atrair investimento e entrada de dinheiro no Brasil, baixa o dólar, que é importante. E a outra coisa é a mesa do Banco Central vendendo o dólar ali para baixar também, né? Colocando o seu swap, assim, a rolagem de contratos para baixar o dólar. Isso às vezes custa mais caro, você gastar em reserva cambial que você tem. O Brasil tem bastante reserva, graças a Deus, mas não pode jogar, né, desperdiçar muito, do que deixar um dólar alto e deixar o juro também, né? Então vai mais em dólar de queimar a reserva cambial do que você aumentar o próprio juro em si, né? Então, se estão aumentando o juro agora é porque está necessário, os gastos estão fora de controle, que nem a época da Dilma, você vai lembrar. Dilma 2, logo antes de ela ter um impeachment da pedalada fiscal, foi muito parecido o contexto que a gente está vivendo. A única coisa na época é que o petróleo foi lá para $25 o barril, o Oriente Médio entrou com muita oferta, os Estados Unidos estavam com muita oferta também, o dólar foi lá para baixo e daí que deu uma quebrada em todo mundo aí, né? Na Petrobras, inclusive. A Petrobras está vindo, hoje o governo sobrevive, por isso que ele não larga a Petrobras, porque ele depende da divisão de dividendos da Petrobras. Se a Petrobras não tivesse bem, não tivesse colocando dividendos, que todos os presidentes aí quiseram o benefício, inclusive o Bolsonaro queria, vamos dizer assim, estatizar, eu sou a favor mais de estatização do que pegar máquina. Só a Petrobras é uma empresa grande, o resto aí tem outras empresas, Correio e outros que são deficitárias, e essas empresas precisariam de uma eficientização ou venda para elas estarem melhores aí, porque senão elas custam, e é o Banco Central que paga, sabia, né? O Banco Central é que paga essas empresas e paga o pato. Então nós temos bastante coisa para melhorar, precisamos de um departamento de eficientização das nossas contas públicas aí no governo para baixar a taxa de juro. Não sei se você concorda, se gostaria de falar algum comentário, né, sobre isso aí, porque também é importante o internacional, o nacional, o regional e o da nossa região aqui para a gente contextualizar, né, como nós estamos aí em relação ao mundo, né? A questão é muito parecido com a casa da gente, né? Se você gasta mais do que você ganha, você tem que buscar dinheiro emprestado. E quando você começa dinheiro emprestado e esse dinheiro não está tão disponível no mercado, tu começa a pagar ele mais caro para conseguir mais dinheiro emprestado, né? Então, cada vez, todo mês, tu vai se endividando mais, né? Então, você começa a pegar o dinheiro emprestado para pagar as suas contas do mês que não conseguiu com o que você ganha, a 1%. No mês que vem, tu já está endividado com 1%, o banco, a instituição financeira, te oferece a 1,5%. No outro mês, ela te oferece a 2%, a 3%, e assim tu vai indo. Daqui a pouco, tu refinancia teu carro a 3,2% e tu vai aumentando a taxa de juros, que é isso que o governo está fazendo, né? Para ele poder captar, ele tem que remunerar bem capital de quem está emprestando para ele, porque senão ele não vai ter o dinheiro. Então, esse é o dinheiro da arrecadação de impostos, poderia estar indo para infraestrutura, poderia estar indo para outros setores, saúde, educação, e acaba para pagar os juros da dívida Exatamente, pública, né? Mas o que dá fundamento para tudo isso é o chamado risco, né? Sim. Então nós temos o chamado risco Brasil. E o risco Brasil, sempre que entra, ou pelo menos nos últimos vários anos aí,
o pessoal da esquerda, como está no poder agora, aumenta o risco Brasil. Por quê? A percepção de risco internacional, a reputação, a falta de confiabilidade do governo. E isso precede o governo. Ou seja, se a pessoa... vamos dizer assim, a percepção às vezes é mais importante que o fato, né? Sim. Se a pessoa não tem uma percepção boa de um fato ou tem medo do risco, ela acaba tendo que pagar mais caro pelas coisas, o juro fica mais alto, etc. Então essa é a situação, infelizmente, do Brasil. O Brasil está com pouca moral. O Brasil, vamos dizer assim, ele não está como ele estava ali no Lula 1, que o Brasil era a bola da vez, né? Tinha aquele termo BRIC, que foi lançado naquela época, que o mundo inteiro queria ver esses países aí, a Rússia, a Índia, a África, a China, estavam todos crescendo, depois só a China cresceu, e a Índia, o Brasil ficou lá para trás, a África do Sul está endividada para caramba, tal, mas eles eram novidade, não são mais. Hoje, se brincar é o seguinte, a Argentina pode tomar um pouco do mercado nosso, porque eles têm coisa boa, agricultural, ficaram na lama durante 25 anos, né? Devendo pra caramba, agora os Estados Unidos querem tirar eles da lama e querem deixar a gente na lama, porque são contra o nosso governo em atual. Então tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso acaba contaminando o mercado. De fato, não estou falando, vamos dizer assim, análise conjuntural econômica ou político-econômica, isso está acontecendo. Todo dia tem um movimento ali, Argentina melhorando isso aí. Agora aconteceu com commodity agrícola aí, a Argentina está voltando a baixar a taxa em grãos, aí já atrapalha os gaúchos aqui do lado com soja, com não sei o quê, e assim é um efeito cascata, né? E acontece aqui para nós também, na nossa região acontece também, né? Batalha, me fala um pouco aí de como vai ser os 100 dias de vocês a partir então assim, de janeiro, ou a partir da semana que vem que começa a primeira sessão. Em um minuto, vamos dizer assim, como você resume como vai ser os primeiros dias aí? A gente tem trabalhado bastante desde o dia 1º, após a eleição da mesa. Eu já fiz uma reunião com os efetivos da casa, no dia 1º mesmo, às 8, 9 horas da noite. Dia 2 a gente já retomou algumas reuniões com a mesa diretora. Já todos os dias a gente tem despachado, tem dia lá de atender 12, 14 pessoas, né, pedindo agenda, conversando sobre várias situações. Alguns pedem emprego, outros pedem a melhoria da rua. A cidade tem algumas dificuldades aí de estrutura. A gente tem visto que todo mundo está ansioso, parece que, e é natural isso, né, o novo governo com expectativa grande, que tem que tapar o buraco da sua rua, só que não, humanamente, é impossível você fazer tudo de uma vez só. A Bruno Lirsen já foi feito o reperfilamento, se você passar lá hoje ela já está em condições de trafegabilidade, ali do Parque Exposições até a rótula ali da BCLS, que provavelmente se era para ter feito ontem, mas choveu, deve ter sido feito hoje, mas também com chuva é difícil a aplicação do asfalto. Então eu sei que está programado, tem sido feito algumas questões pontuais que nós vereadores estamos acompanhando e no executivo, e dentro da Câmara a gente tem feito os alinhamentos, né? Os ajustes, as questões de TV Câmara, as questões de reuniões para os assessores novos e vereadores novos entenderem como funciona, como é que se manda um projeto, porque é tudo online, né? Tudo via sistema, qual é a tramitação da casa. Nós temos agora a nomeação das comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Educação e Saúde, Serviços Públicos e Esportes, né, que são 4 comissões. Nós temos a nomeação da Procuradora da Mulher, né, da Procuradoria da Mulher, quem que vai assumir lá para fazer essa gestão, a Escola do Legislativo. Nós já estamos trabalhando e tendo reunião praticamente diariamente, internamente. Os vereadores têm atendido a população lá nos seus gabinetes. Então, tem sido já o trabalho desenvolvido. Temos a reforma administrativa, que a Prefeitura deve encaminhar, e várias outras leis aí que a Prefeitura, o Executivo deve melhorar ou criar nesses próximos meses, próximos anos. E a Câmara está preparada para fazer o papel constitucional dela, que é o debate, estar aberta, né? A democracia, às vezes eu vejo algumas pessoas, e respeito o posicionamento, que deveria se fechar as câmaras de vereadores, as assembleias e as câmaras federais e Senado. Nós deixaríamos de ser uma democracia, né? No momento que você fechar o legislativo, que só tem o executivo e o judiciário,
o Poder Executivo estaria ditando as leis e executando da forma com que ele quisesse. Sem dúvida. Então, o papel do Legislativo, eu digo muitas vezes para as pessoas, numa discussão, né, num debate dentro de um respeito e respeitando as divergências, que o papel do Legislativo é estar aberto, né? Só estando aberto, claro que tem que trabalhar, mas estando aberto ele já é o sinal que a democracia está funcionando. Perfeito. E ainda, né, Fabiano, eu acho que de todos os sistemas aí, a democracia ainda, com todos os seus atrapalhos, seus defeitos, ainda é o melhor. Em números, se você puder, quantos são, né, para o pessoal lembrar o número de vereadores e quantas pessoas ao todo trabalham na Câmara? São 16 vereadores, cada vereador tem seus 2 assessores, então temos 32 assessores, tem 22 servidores efetivos, é obrigatório ter um administrador efetivo, concursado, um economista para dar os pareceres, são 2 procuradores, tem o controlador da Câmara, tem que ter contador, tem que ter o financeiro, tem que ter 2 RH, então... Umas 80 pessoas. Eu acredito que chegam em 70 pessoas, 80 pessoas. E tudo isso, algumas exigências da própria legislação. Claro. Às vezes as pessoas veem, aí é muita gente. De uma visão, como eu disse, eu respeito, pode ser, mas às vezes falta gente, né? Nós temos as comissões que trabalham para os processos andarem, antes de ir para o plenário, ele é debatido nas comissões de Constituição e Justiça, se aquela lei é condicional ou não, se há uma questão de planilha financeira do impacto que aquela lei vai dar no orçamento. Então tem muitas variáveis, Fabiano, que às vezes a população, e é normal isso, não estou dizendo que ela é obrigada a saber, não conhece do sistema do dia a dia. Né? Qual é o orçamento de vocês? A Prefeitura, 965 milhões. A Câmara tem direito, pela questão da Constituição, pelo número de habitantes, de 6% disso. Daria quase 55 milhões ano. Anual. Então, a Câmara está consumindo, não chega a 20 milhões. Então ela está consumindo nem 50% do que ela teria direito de orçamento. Uns 3% do orçamento. 3,5% está chegando. Né, e aí esse dinheiro que sobra vai para onde? Ele nem vem. Né? Vamos supor, a Câmara deveria estar recebendo... na Prefeitura? A gente fez uma conversa com a Prefeita e com o Secretário de Finanças. E eles estão usando como lá isso aí? Aí é poder discricionário do Executivo. Claro. Né? Nós deveríamos estar recebendo em torno de 5 milhões por mês, aproximadamente 4 milhões e meio. Está vindo em torno de 1,5 milhão, 1 milhão e 600. E a gente paga as despesas, salários, a gente tem que dar uma manutenção, está com infiltração na Câmara. A gente está trabalhando agora uma questão até ambiental e de consciência. Já pediu para fazer um estudo e um projeto para colocar uma energia solar, para captação dos raios solares, para economizar energia, ar-condicionado, né, luz. Está fazendo algumas alterações. E o dinheiro que vem mensalmente e ele vai sobrando, ele é devolvido para o Executivo. A gente combinou com a Prefeita de a cada 4 meses, 6 meses, não deixar para devolver só ao final do ano. Claro. Né? Que ele já vai podendo ser novamente usado na infraestrutura, na saúde, na educação. Então isso. Mas quando esse dinheiro volta para lá, quem que destina? É o caixa da Prefeitura, é o Executivo. É o tesoureiro lá? A Prefeita, junto com a sua equipe, vai destinar, né? Ela tem aquele orçamento, voltou 1 milhão, ela vai destinar. Ela tem que fazer as aplicações condicionais, que é... Mas isso passa pela fazenda dela, pelo departamento financeiro deles lá? Para a conta da Prefeitura. Que é administrada pelo... secretário da Fazenda. Tá. Beleza. Boa, isso é muito bom. Tá? Até... É uma coisa assim para todo mundo que está nos escutando hoje. Esse é a parte do nosso programa, chama-se O Balanço. Tá? Então o balanço é justamente para chamar algumas pessoas aqui, no caso o presidente da Câmara e a própria prefeita, para a gente fazer isso, o acompanhamento a cada trimestre. Tá? Então o Batalha já está convidado, né, chamando ele de Batalha, porque todo mundo conhece ele por Batalha mesmo.
E é o avatar dele, é o sobrenome dele, né, Batalha? Não tem que inventar nada, é fácil assim, né? Sem problemas. Exatamente. E daí a nossa conversa aqui foi muito fácil de combinar com o Batalha, isso que eu quero dizer, que foi muito suave. Eu gosto de quando a coisa é suave, não seja muito difícil. Ele aceitou imediatamente a justamente vir aqui a cada 3 meses mais ou menos e discutir então evolução dos trabalhos da Câmara e dos números, etc., os fatos e os dados aí que eles estão fazendo lá. Batalha, confirmado, né? Não, a gente vai ver, como eu falei contigo, né? A gente o começo agora é meio truncado, é muita gente para atender. Você já tinha me convidado, né, lá no início do ano. Eu disse que a gente viria, claro, às vezes não vai acertar cada 3 meses, não é mas exatamente. vai dar 4 meses, daqui a pouco a gente consegue vir a cada 2 meses. Sim. Mas é um compromisso de pelo menos 2, 3 vezes por ano a gente está nesse bate-papo contigo e dizer que a nossa ideia é fazer o cumprimento constitucional do Legislativo Municipal, é buscar uma possibilidade de, através de parcerias de agentes de publicidade, dos grupos de comunicação da cidade, fazer campanhas institucionais, né? Não fazer promoção pessoal de vereador, não é a nossa ideia. Perfeito, o grupo já é está isso sabendo. Campanhas institucionais de evitar o desperdício de água, matrículas, fazer com que os pais matriculem seus filhos no colégio e acompanhem, para fazer uma campanha de doação de órgãos, uma campanha de adoção de animais. Então a gente tem que trabalhar muito nessa linha de campanhas institucionais, Fabiano. Eu concordo, acho muito bom, e eu queria alguma coisa que eu notei. Eu sei que não são vocês lá da Câmara que vão fazer, mas eu já aproveito para deixar a ideia. Veja, eu, por exemplo, um exemplo, né? Gosto muito, né? Às vezes eu sou atleta amador, triatleta amador. Faço só de vez em quando, não vou em academia, não tenho tempo, etc. Lages, comparado a outras cidades, ela evoluiu bastante, tem bastante gente correndo, etc., que não tinha antes. Mas está faltando, na minha opinião, barras para alongamento ao longo, eu diria, da Cará. Você pode pegar um trecho da Cará, e eu vou em todo o trecho, porque ali é um trecho que eu geralmente corro quando... se você colocasse, por exemplo, melhoria para a população da cidade, inclusive, né? Ficar cidade mais aberta, e a Cará é muito bom para colocar um centro ali de alongamentos, com umas barras, etc. Hoje em Lages só tem, dentro do colégio industrial, vai ter no outro lado da rua, na Cará, na frente do Forte, tem umas barras meio perdidas ali, e vai ter no tanque. Tirando isso, né, que a do tanque é para criança, porque ela é tão baixa que só a criança consegue fazer. Então, assim, se você vê um exemplo muito, muito fácil, isso não é nada perceptível, vamos dizer assim, é bem lógico até. Se você for para Florianópolis, Balneário Camboriú, que é o primeiro exemplo, você vai ver barras lá a cada 500 metros, né? Então, pegar aquele exemplo lá, inclusive talvez empresas parecidas, a empresa daqui... Eu notei que é uma empresa de Maringá, mas eu noto parte de materiais, né? Eu gosto de ir no detalhe mesmo. Ali eu vi que é uma empresa de Maringá, mas a pintura já está saindo, elas não são mal feitas, mas a pintura está saindo e vai dar corrosão naquilo ali, vai ter que fazer de novo. É melhor colocar um material um pouco melhor, talvez falar com uma empresa, alguma dessas aí que fez lá em Florianópolis, o cara já deve fazer isso para outra cidade, Balneário tinha feito também, e fazer algo naquele sentido e deixar a cada, talvez, 1 quilômetro, não precisa ser a cada 500 metros, a cada 1 quilômetro, tem alguns trechos da Cará, talvez só, e vai ficar excepcional na minha percepção. Acho que vai ficar muito bonito e acho que o pessoal vai curtir isso aí. Está na rua, passar de bike, passar ali, alongar, etc. Vamos sugerir aí. Cara, pô, é excepcional. Nossos atletas vão gostar. Acho que todo mundo não precisa estar sempre dentro de uma academia. Todo mundo gosta de academia. Nós temos academia terceira idade ali, academia isso, ali na Frei Gabriel, dá pra colocar ali, o pessoal passa bastante. Se você, eu não estou falando dos postinhos de idosos, eu estou falando das barras mesmo, que é parecido com a de Florianópolis, o centro. O que acontece? O que é isso aí? Importante. Obrigado até por estar dando um apoio moral aí. Eu ia falar para o secretário
dos esportes, mas eu não conheço ele. Até eu falar para alguém vai demorar mais um ano. Não, a gente já vai... Então, essa ideia... Vai levar pra Batalha, frente você é a atleta, sugestão. você era jogador de basquete lá Tentei ser. eu era júnior teu lá há 2 anos, eu tava lá no Cometa Estrela, aqueles times lá, né? Não era? Baraunas. Que era boa aquela época lá. O Álvaro Muniz saudoso. Exatamente. Toda essa turma daquela época lá. E Um abraço pessoal do basquete também, né, Fabiano? certeza. Todo mundo aí, um abraço, pessoal. E então essas barras externas seria ótimo justamente para poder reunir o pessoal e ter mais, vamos dizer assim, competitividade do atleta lagiano, quer seja para o atleta, vamos dizer assim, amador, profissional ou mesmo para o lazer, que tenha esses postos aí. Até brinquei com um amigo, acho que deve conhecer, mas não vou falar o nome. Certo. Eu falei porque ele disse, vou jogar basquete. Eu falei, cara, não tem mais força. Ele, pra jogar, eu disse, não, pra pendurar as medalhas, tanto que eu tenho do pescoço, aí, eu chego a ficar corcunda, né? Muito peso. Ele Esse riu aí daí, pode, né? Esse aí pode. Vamos agora colocar o intervalo comercial aqui, a gente já volta já. Vou ter que... Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. Olá pessoal, FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, agradecemos sua audiência no terceiro bloco do FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 e Stronger. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Do macro ao micro. E a gente está aqui então com o presidente da Câmara dos Vereadores de Lages, o Batalha. E para encerrar então, eu queria dizer o seguinte, para vocês ouvintes que estavam já entediados ou irritados com as nossas chamadas, você tem razão, tem gente que escreve para mim lá no WhatsApp, às vezes, aliás, no nosso canal do YouTube para reclamar, você tem razão. Eu estava desde os 40 anos da rádio com a mesma vinheta, mas eu estava sem tempo para vir para o estúdio aqui dar uma gravada. Eu tive uma ideia, a gente está com vinhetas novas agora, chamadas novas, vocês devem ter notado, então a gente fez, acho que um bom trabalho, espero que vocês tenham gostado, pelo menos não está há 40 anos agora, eu cortei aquela parte lá com músicas novas também, tá? Outra coisa, então, a gente vai pedir para o Batalha fazer as considerações finais aqui e fazer justamente essa transição aqui para nossa próxima conversa daqui uns 3 meses. E ele vai então fazer suas considerações aí. Batalha. Leandro, quero agradecer, né, o espaço da 101, a tua disponibilidade e o convite, né? Nos conhecemos há muitos anos, como tu falou, da época dos campeonatos Frei Antônio Alexandre Diocesano, o antigo GD. Demais. Mais de 40 anos, como tu falou, para não dizer 50, mas acredito que seja próximo. É a sua família toda, né? A família Baggio, sempre empreendedora, sempre atuante na cidade. Seu pai, né, sua tia, seu avô, né, uma pessoa aí empreendedor, né, no meio de comunicação, jornal, rádio, e dizer que em nome da Câmara de Vereadores, porque hoje o Maurício não representa o vereador Maurício, e sim a Câmara, a instituição, em nome dos 16 vereadores, agradecer o espaço e o que tiver a nosso alcance, que a gente possa colaborar. A gente vê uma unidade hoje na Câmara, a gente vê todo mundo, claro que cada um vai ter a sua bandeira, cada um vai ter o seu posicionamento, a sua independência, e eu tenho dito para os vereadores, Fabiano, o presidente não é chefe de nenhum vereador, o presidente não manda em nenhum dos vereadores, né? O presidente está lá para cuidar das partes burocráticas e administrativas e tentar com que a questão política ande de forma que venha a ser melhor para o cidadão e para a cidade. Então, quero agradecer aqui em nome da Câmara, da instituição, o espaço, e dizer que, dentro do possível, aquele compromisso de a cada 3 meses, 4 ou 2 que seja, a gente vai estar aqui, vai conversar contigo, e quero aqui agradecer essa hora que a gente conversou aos ouvintes da 101 e me colocando à disposição sempre que
que houver necessidade, a gente está conversando. Muito obrigado, Batalha. E eu também quero me colocar à disposição, não só para convidar vocês para participarem aqui. O espaço acho que é extremamente importante. A gente está com essa união. Acho que fazia tempo que não tinha essa união aqui na nossa região, né? Pessoas que se conhecem, pessoas que têm um direcionamento, uma esperança, né? E vamos dizer assim, uma vontade para que a coisa seja efetiva, eu diria assim. Eu também me coloco à disposição, eu com a minha formação né, como consultor, como tendo trabalhado na SC Parcerias durante quase 5 anos. A gente fez muitos projetos lá e ainda tenho muitos contatos lá, muitos amigos na SC Par, sempre que eu vou lá visito o pessoal, para justamente poder ajudar vocês ali no que for, se tiverem alguma reunião, alguma coisa assim para dar ideias, vamos dizer assim, fazer essas vamos dizer, conferências de eficientização, esse tipo de coisa. Eu estou aí para poder ajudar sempre que eu puder. Muito obrigado. Então pode contar com a gente aí. Obrigado. Como... Imagina. Então, boa noite. Agradeço mais uma vez a audiência. Deixa eu só passar para vocês aqui um recado, né? Então, para nos despedir, né? Então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM do show, né? Do FX Baggio-Signa 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu YouTube, né? O podcast é o FX Baggio-Enercore com K. Ative as notificações, o sininho, comente e curta, dê um like lá. Próxima semana, então, equipe ainda não sabemos se é BR Global e planejamos entrevista então com mais alguma autoridade aí na nossa região. Fiquem ligados. Até a próxima e cuidem-se. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. 101, o sinal mais forte está aqui.